conheci o pastor Marcelo através da Silvana Nunes e do Daniel. Que pérola, né? Você me deu, que bom. Aliás, você sempre é bênção, vocês sempre são bênçãos em nossas vidas. Coloca a sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor, para que Deus possa usá-lo de conformidade com a sua vontade, absoluta e soberana, tá? Querido Deus, amado Pai, está aqui o pastor Marcelo Vilela em tuas mãos, tu conheces, Senhor, tu tens estado com ele tem caminhado contigo, Senhor, e para falar sobre ele, não tem alguém melhor do que tu, Jesus, porque eu creio que quando ele estiver falando, ele vai estar falando sobre ti, e quando um homem fala sobre ti, é porque tu fala sobre ele. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, 7 anos da Igreja Caminho de Santidade ISS em Fortaleza. Obrigado porque, Deus, tu estás conosco. Emanuel, Deus conosco. Fala conosco, Pai, através do teu Filho, em nome de Jesus, que vive e que reina por toda eternidade. Quem crê, diga amém. Deus, amém. Gratidão. Irmãos, queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é um imensurável prazer estar aqui essa noite com o pastor Ronaldo, a pastora Bárbara, celebrando a Deus os 7 anos desta linda igreja, né? Eu quero parabenizar o pastor Ronaldo, a pastora Bárbara, toda a equipe, toda a igreja. Que bênção, que alegria estar com vocês aqui. Eu trago um abraço da igreja que eu pastoreio. Eu pastorei uma pequena igreja ali no Genibaú. Alguém conhece o Genibaú aqui? Em frente à areninha do Genibaú. Trago um abraço da minha esposa. Sou casado, tenho 2 filhos. Um está com 5 anos, o Mateus, e o Avner, ele completou 1 aninho semana passada. Eu trago um abraço da minha família para vocês, amém? Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Outros sim, uma alegria ver uma filha muito especial, 2 filhos, a Silvana, o Daniel, são meus filhos de oração, alegria de vê-los aqui. Irmãos, eu sou muito difícil de sair da igreja onde eu prego, o bairro, eu recebo muitos convites, mas é muito difícil sair, e o pastor nos convidou com tanto carinho, e eu aceitei o convite de estar aqui com vocês, mas com tanto amor, de conhecer esse povo tão lindo. Vocês são lindos, gente, que igreja linda, que igreja viva, que igreja triunfante, vocês estão de parabéns, amém? Eu me senti muito bem acolhido aqui, amém? Se caber mais um membro aqui, eu vou ser membro desta igreja, pastor, a partir de hoje, amém? Pastor Ronaldo é um homem que dispensa comentários. Eu conheci através da missionária Silvana, aprendi a amá-lo, admiro o seu ministério, as virtudes que Deus tem dado a ele. Esse homem parece que a música está dentro dele quando ele canta, né? Deus continue lhe usando, pastor. Eu não tenho esse dom. Uma vez eu fui cantar, os irmãos começaram a ir embora do culto mais cedo. Aí eu nunca mais cantei na igreja. Mas o senhor é um homem de muitas virtudes. Parabéns, amém? Todos digam glória a Deus. Levante as mãos e diga assim: Senhor Jesus, eu vim aqui essa noite para ouvir a sua voz, para receber a tua palavra. Diga assim, que a tua palavra ela possa falar no meu coração essa noite, amém? Eu falei para o pastor Ronaldo que eu não sou um pregador, eu só falo de Jesus, né? E antes de vir para cá, eu pedi ao Senhor que me desse uma orientação de uma palavra que viesse tocar o seu coração essa noite. E Deus me deu a direção no Salmo 102, eu prometo a vocês que não tomarei muito tempo, daqui um pouquinho eu vou estar sentando, mas eu queria compartilhar com os amados nesses 7 anos de vitória, como o pastor Ronaldo diz,
Deus, no 7º ano, ele descansou. Eu creio que virá um tempo de descanso. Existe tempos de lutas, de batalhas, de peleja, mas existe tempo que Deus, ele nos faz descansar nele diante das suas promessas. Amém? Os que creem nisso, digam glória a Deus. Os que podem, fica de pé. Salmo 102. Eu prometo a vocês que em máximo 20 minutos já estou devolvendo o microfone. Salmo 102, eu quero que você leia comigo. Salmos de número 102, o versículo 4 diz assim: o meu coração está ferido, seco como a erva, por isso me esqueço de comer o pão. 5. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. O versículo 6 diz assim: sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como a coruja nas solidões. 7. Vigio como um pardal solitário no telhado. Eu vou recapitular o versículo 6 e o versículo 7 com vocês. Sou semelhante a um pelicano no deserto. Depois ele diz assim: sou semelhante à coruja nas solidões, vigio como um pardal solitário no telhado. Nós lemos o 102, agora nós vamos ler o 103, pule uma página. 103, no versículo 5. Salmo 103, 5 agora, você só vai virar a página, que diz assim: que farta a minha boca de bens, que de sorte que a mocidade se renova como a das águias. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, eu quero que você tome assento. Eu prometo que eu não vou demorar muito, mas Deus, ele me direcionou a esta palavra e eu queria compartilhar com vocês um pouco desse texto, um pouco desta palavra, e eu queria que você abrisse o seu coração. Bom, essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Mas Deus hoje, ele, antes de vir para cá, eu estava assim, falando com Deus: Deus, me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá algo para que eu possa entregar para a tua igreja. E o Senhor me levou esses 2 preciosos salmos, né? Um não era de Davi, outro salmo era de Davi. Todos nós aqui, nós conhecemos ao longo da nossa trajetória a história de Davi. Davi é um homem que ele dispensa comentários. Davi foi um homem de inúmeras características. Comecei a observar um pouco as características de Davi. Davi, ele foi um excelente instrumentista, ele foi um homem destemido, foi um homem de guerra. Só que Davi, mesmo com essas características de soldado, de valente, de guerreiro, Davi, ele também trazia uma das características de um homem cuidadoso, porque a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Quando a gente começa a observar sobre Davi, uma das características mais marcantes, que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Bom, mesmo o salmista Davi, com todas essas características que ele tinha, Davi enfrentou muitas fases na sua vida. E hoje, como é aniversário de 7 anos de uma igreja, e quando se fala em igreja, não existe igreja sem pessoas. Vocês são a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. A igreja está aqui, diga graças a Deus. E nós, como igreja, nós enfrentamos muitas fases, né? Eu sou pastor desde os meus 16 anos de idade. 16 anos eu assumi a primeira igreja em São Paulo. Hoje eu estou encaminhando para os 42 anos. E eu observei nessa trajetória, nessa caminhada, que como igreja, sou pastor, mas sou igreja. Como igreja, nós passamos por fases. Nós enfrentamos muitas fases na nossa vida. E Davi, em toda a sua trajetória, eu observo que ele fala sobre 4 fases que o salmista enfrentou. E rapidamente eu quero falar sobre essas 4 fases. A primeira fase, nós lemos aqui no Salmo 102, ele diz assim: sou semelhante
ao pelicano no deserto. Preste muita atenção. A primeira fase do salmista é a fase que, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, ele se sentiu como um pelicano no deserto. Eu fui ler um pouco sobre o pelicano. O pelicano, ele é uma ave de pescoço longo, que ela contém uma bolsa com a qual ela armazena alimento. E eu observei que o pelicano, ele é o quê? Uma ave aquática. Obrigado. Ele é uma ave aquática. Ela pode medir até 3 metros e a sua dieta é peixe. Mas o salmista Davi, ele expressa nesse salmo dizendo assim: eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Quando ele diz assim, eu sou um pelicano no deserto, Davi estava dizendo, eu estou vivendo uma fase que eu estou fora do meu estado de origem. Eu estou fora do meu estado espiritual. E ele diz assim, o meu coração está seco. Quer dizer, Davi, ele não conseguia sentir Deus. Ele não conseguia sentir a presença de Deus. Ele fala assim, a fase de hoje é a fase de um pelicano no deserto. Essa fase, irmãos, ela é uma fase muito terrível. É uma fase de sequidão espiritual. É uma fase que nós enfrentamos que muitas das vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Essa fase de pelicano no deserto é uma fase que é alguém que está sem vida, é alguém que está morrendo. E essa fase na vida da igreja é uma fase terrível, porque é uma fase que muitas das vezes bate um desânimo, bate a frieza espiritual. Você vem para o culto, você não consegue absorver o culto, você não consegue sentir Deus. As palavras se tornam secas, o louvor se torna seca, as suas atitudes, os seus comportamentos, eles acabam se tornando um comportamento seco. E eu observo que Davi fala assim, eu estou me sentindo como um pelicano no deserto. Eu estou me sentindo como alguém que está fora do seu estado de origem. Bom, na segunda fase de Davi, ele vai um pouco diferente. Ele disse assim, agora eu não estou mais como um pelicano. Eu me sinto como uma coruja nas solidões. Olha que interessante. O que é a coruja? A coruja, elas possuem hábitos noturnos, elas são solitárias. Você não vê coruja em bando. Você observa que coruja, ela caminha sozinha, né? E essa fase da solidão, eu estou pregando aqui hoje, fases que eu vivi na minha vida. Eu vivi essa fase da coruja, que é a fase da solidão, a fase que a ansiedade me pegou, a depressão me pegou. E essa fase da coruja é uma fase terrível porque a gente não quer se relacionar, a gente não quer estar junto, a gente acha que vamos vencer sozinho e vamos atravessar sozinhos. Mas eu quero profetizar nesta noite, se tem alguém aqui nessa fase, eu tenho uma palavra de Deus. Chegou um tempo de uma grande unidade de Deus neste lugar, você acredita nisso? Glória a Deus, aperta a mão de quem está do seu lado, diga assim, Deus nos chamou para caminhar juntos, diga assim, Deus nos chamou para caminhar de mãos dadas. Diga assim, todo espírito de coruja cai por terra em nome de Jesus. Então, essa fase da coruja, ela é uma fase complicada, porque as pessoas não querem se unir. Interessante que Deus, grave essa frase, Deus promove unidade na diversidade. Deus promove unidade na diversidade. O verdadeiro relacionamento de uma igreja não é um relacionamento que une pessoas perfeitas. O verdadeiro relacionamento é onde que as pessoas são imperfeitas, mas nós aprendemos a conviver com as imperfeições dentro de um propósito de unidade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Todo sentimento de solidão, todo sentimento de caminhar sozinho, todo sentimento, eu não preciso de fulano, eu não preciso de Beltrano. Não, você precisa. Aqui é um corpo, e esse corpo, ele tem os seus membros, e eles estão em unidade. Então Davi, a segunda fase que ele viveu foi a fase da coruja. Presta atenção, a primeira fase ele disse assim, eu me sinto como um pelicano no deserto. Pelicano é uma ave aquática, que a sua dieta é peixe. Então, pelicano não é, o deserto não é o habitar do pelicano. Depois ele fala assim, eu me sinto como uma coruja. Quer dizer, eu me sinto sozinho. Eu não consigo ter relacionamento. Eu não consigo caminhar com ninguém. Eu não consigo
viver em comunhão. Eu estava aqui preparando e eu me lembrei, na era glacial, um historiador diz que os porco-espinhos eles estavam morrendo de frio, né? E eles percebendo a situação, eles resolveram se ajuntar para se agasalhar. Mas aí quando eles se ajuntaram para se agasalhar, eles perceberam que o espinho de um estava ferindo o outro, estava machucando o outro. Aí eles se afastavam, só que quando eles se afastavam, eles morriam. Aí eles decidiram, não, é melhor a gente estar junto e suportar os espinhos do que estar separado e a gente morrer lá fora. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim, suporte os meus espinhos, diga para ele. Diga para ele, quem está entendendo? Aperta a mão dele e diga assim, eu tenho espinhos, diga assim, eu tenho espinhos. Diga assim, eu sou um pouco difícil. Diga assim, mas Deus nos chamou para caminhar em unidade. Se alguém está me entendendo, levante a mão, diga glória a Deus bem forte. Bom, a terceira fase de Davi foi a fase o quê? Ele disse assim, sou como um pardal solitário no telhado. Bom, vamos caminhando. Primeira fase, o pelicano. Segunda fase, Davi se sentiu como uma coruja. A terceira fase, ele diz assim, eu sou como um pardal solitário no telhado. E eu comecei a viver isso, falei, meu Deus, como Davi estava vivendo. E eu imaginei a cena de um pardal. Imagine uma noite chuvosa, fria, aquele pardal lá no cantinho do telhado, todo arrepiado, tudo com frio. Eu fiquei imaginando essa situação. Davi, quando Davi disse assim, eu me sinto como um pardal, Davi estava dizendo assim, eu me sinto fora de um plano, eu me sinto fora de um projeto. Davi não estava dentro, Davi estava fora. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida nessa noite. O projeto de Deus é dentro. Bate no ombro da pessoa, ela diga assim, não adianta você fugir, é dentro. É aqui dentro que Deus vai trabalhar na sua vida. Eu observo o pardal ele mostra a cena de um coitadinho, é aquele que quer se vitimizar, ele é o coitadinho da igreja. Deixa eu te explicar, Deus não chamou você para ser um pardal, Deus te chamou você para um propósito aqui dentro desta igreja. Tem gente que é muito sentimental, muito coitadinho, qualquer coisa ele se quebra, qualquer coisa ele quer sair da igreja, qualquer coisa ele quer achar ruim, qualquer coisa o ambiente não serve mais. Mas agora na quarta fase eu encontro a palavra para esses 7 anos. Por quê? Na primeira fase ele foi um pelicano, na segunda fase ele se sentiu como uma coruja, na terceira fase ele se sentiu como um pardal, mas na quarta fase ele diz assim, que sorte que enche a tua boca de bens, e a sua mocidade se renova como a das águias. Quando eu olhei para esse versículo, Deus me deu a direção nesta noite. Por que a águia? O próprio Deus ele se compara com uma águia. Em Êxodo, a Bíblia diz que Deus trouxe, o próprio Deus se comparando como a águia em Deuteronômio capítulo 32, o versículo 11. Por que a igreja, para decolar, ela não pode ter uma visão de pelicano, nem de coruja e nem de pardal? A igreja tem que ter uma visão de águia. Por quê? A águia, ela voa acima dos temporais. Olha que coisa interessante. A águia, ela não voa nem contra o temporal, ela voa acima dos temporais. Ela está em cima de uma visão muito ampla. Por exemplo, a águia, ela é a mais sublime de todas as aves. Por exemplo, a águia, ela é a mais poderosa, ela é a rainha das aves. Por exemplo, a águia, ela voa acima da tempestade, e eu achei algumas coisas interessantes, que ela chega a viver 70 anos. Então, a águia é uma ave de longevidade. O pelicano não tem essa mesma longevidade, a coruja e o pardal não tem, mas a águia, ela tem essa longevidade. Segundo, a águia, ela é uma das aves que tem a visão mais apurada, o foco mais perfeito. Alguns historiadores dizem que a 2.000 metros de altitude, ela consegue ver uma vértebra mexendo. Então o que acontece? A águia, ela tem visão. São características de uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce, ela não para com as tempestades, ela usa a força das tempestades para continuar crescendo e progredindo e ganhando almas para o Senhor Jesus. Eu declaro no nome de Jesus,
Vila Velha vai conhecer quem é Deus através desse ministério. As tempestades não vão para essa igreja. Se alguém tem um glória a Deus na sua boca, levante as mãos e glorifica o nome do Senhor. Segundo, a águia, ela tem uma visão longe. Interessante, né? Uma visão longe. A águia não tem uma visão somente do ambiente. Ela tem uma visão que rompe a limitação do ambiente que ela está. É que eu profetizo. As paredes do mundo espiritual, elas serão quebradas. E há perdidos nesse bairro que serão alcançados através desta igreja. Há pessoas que estão agora levando uma arma lá fora, porque eu trabalho lá no bairro, eu sei o quanto o crime organizado, as facções têm dominado os ambientes, tem preocupado os governantes, tem preocupado as autoridades, mas Deus levantou uma igreja que tem uma visão de águia, e essa visão alcança aquele que está lá na boca de fumo, lá nas drogas, aquele que hoje pode estar levantando uma arma, mas aqui dentro, amanhã ele pode estar aqui dentro glorificando o nome do Senhor Jesus, juntamente com essa igreja. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: Deus te deu uma visão ampla. Diga para ele, diga assim: essa visão que Deus te deu é para alcançar pessoas que ninguém está vendo. Levante a mão, porque eu recebo isso de Deus essa noite. Deus está ampliando a tua visão. Deus está ampliando a tua visão para um propósito. Entenderam? A Bíblia diz em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como a das águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E uma coisa que eu achei interessante na águia, que a águia, quando ela completa os 40 anos, ela vai voando, ela voa numa dimensão muito grande, e depois ela desce, ela dá um rasante, ela bate com o bico na rocha, e depois ela quebra o bico, ela quebra as asas, ela quebra as unhas, e ela até ficar completamente livre daquela velha plumagem, e aí a águia ela passa por um processo de renovação. E olha que coisa interessante, o processo de renovação da águia é um processo doloroso que dura aproximadamente 150 dias. Olha como é que coisa interessante. Então essa palavra ela cai aqui nessa noite, que nesses 7 anos existiu muitos processos que a igreja passou, muitos desafios que a igreja passou. E esses processos, eles são processos de dor, são processos difíceis, mas cada processo da águia, Deus está mudando a roupagem, a plumagem velha da águia, e ela passa por uma roupa nova. E eu comecei a observar, falei: Deus, essa igreja tem um nome profético, porque no nome dessa igreja tem um nome santidade. E aqui a águia, ela passa por uma plumagem nova. E eu profetizo nessa noite que toda roupa velha de pecado, que atrapalha, que atrasa, Deus está fazendo algo novo aqui na vida das águias nesse lugar. Os que creem, levante as mãos e glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Bom, para me encerrar, eu achei interessante o ninho do filhote da águia. Porque a águia, ela coloca o filhote ali no ninho, e o ninho ele tem 3 camadas. A primeira camada é pena, a segunda camada é espinho, e a última camada é pena. E eu comecei a estudar, falei: por que a águia, a primeira camada é pena, a segunda camada é espinho, e a terceira camada é pena. Quando o filhote da águia ele vai para o ninho, ele recebe a primeira camada do ninho, que é a camada de conforto. Só que para que ele não acostume no ninho, quando as penas vão se afofando, vem os espinhos. Qual que é o propósito dos espinhos? Os espinhos é para tirar o filhote da águia do conforto, para que ele comece a entender que chegou a hora de voar. E eu tenho uma palavra para as águias aqui, e eu quero deixar essa palavra profeticamente. Chegará um tempo nesse lugar que Deus vai tirar você da posição de conforto para a posição de confronto, porque Deus ele tem um propósito com você neste lugar. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Amém? Bom, e interessante que o final das águias
dificilmente você vê uma águia presa. A águia ela não consegue ficar presa. Se você amarrar uma águia, ela se bate, ela quebra a perna, mas ela não fica presa, porque a águia ela não foi feita para viver em cativeiro. A águia ela foi feita para voar. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, guarda essa palavra no seu coração. Deus não te chamou para ser um pelicano no deserto. Deus não te chamou para ver você fora do seu estado de origem. Deus não te chamou para ser uma coruja nas solidões. Deus não te chamou para ser um pardal no telhado. Deus te chamou para ser uma águia na presença dele, para que o propósito dele venha a ser estabelecido e ele venha a ser cumprido. Fica de pé, que eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você abraçasse 3 pessoas e você falasse para eles: você é uma águia na presença de Deus. Diga para ele. Diga comigo assim: eu não sou um pelicano, eu não sou uma coruja, eu não sou um pardal. Diga assim: eu sou uma águia. Eu já passei por essas fases, mas a fase que eu estou nessa noite é uma fase de águia na presença de Deus. Deixa eu orar por você. Fecha os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu profetizo sobre essa igreja, eu profetizo sobre os pastores deste lugar, os líderes desse lugar. Senhor, eu te agradeço por esses 7 anos de vitória, Senhor. Eu te agradeço por o Senhor estar sustentando esta casa, o Senhor está sustentando esta igreja. O Senhor tem sustentado essa base neste lugar. Há projetos, há sonhos no coração do teu filho, que o Senhor tem colocado para ele, Senhor, dentro desta área. E no nome de Jesus, assim como o Senhor tem me abençoado no Genibaú, assim como o Senhor tem enviado almas para aquele lugar, eu profetizo, Senhor, que o Senhor levantará neste lugar uma geração de águias que vai dar as mãos ao teu servo, e o teu nome será engrandecido aqui, Senhor. Nós declaramos que barreiras sejam quebradas, obstáculos sejam destruídos, todo levante do inferno caia por terra no nome de Jesus. Todo plano do diabo para destruir esta obra, não se prosperará nenhuma arma forjada. E nós declaramos, Senhor, que o Senhor levantará um exército de águias para estar com teu filho, e grandes coisas o Senhor vai fazer para a glória do teu nome. Assim nós ministramos e glorificamos ao Senhor por esses 7 anos de vitória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, pastor. Amém, meu pastor.